Agora está sendo gravada a reunião já. É. Tá. Uhum. Então tá, mas nós podemos, os dois também podem ficar lá gravados. Então, nós estamos ainda curtindo os aniversários dos taurinos, né? Daqui a pouco já vão chegando os geminianos e assim a gente vai seguindo. Então, Oi, Camila. hoje... Camila também está aí? É. Oi, Camila! Oi! Lindas todas! Bom, eu vou então começar. Eu organizei para nós algumas coisas. Provavelmente a gente vai falar um pouquinho de cada coisa dessa, né? Hoje é a lua cheia de Vesak, né? Vesak é um ritual ancestral enorme, é muito antigo e muito cheio de coisas boas. Ele tem muitas leituras, né? Muitas leituras, mas é comemorado na lua cheia de maio ou na lua cheia de touro, ou quando a lua cheia acontece no signo de touro. Então, estamos aqui, Vesak, celebrando a abundância, compaixão, celebração da vida. E quando o Sol está em touro e acontece a lua cheia, ela sempre é em escorpião, porque é no oposto, né? No signo oposto, dentro da mandala astrológica. Então, nós temos aqui todos os magos ativados, né? As questões da magia, da transformação, da transmutação. Oi, Rita! Tudo acontecendo hoje, numa das luas cheias mais fortes, né? Mais poderosas do ano, né? Do que se tem notícias. Então, alguns falam também que é a lua da celebração do aniversário de Buda, da iluminação de Buda, do nascimento de Buda. E hoje a gente sabe que Buda é, na verdade, um cargo, é um campo vibracional, né? Não é uma pessoa, um personagem, enfim. Então, tudo isso está aí. A gente sabe que quando a lua está cheia, tudo fica mais abundante, né? Tudo fica mais expressivo, tudo fica mais fortalecido. Então, nessa lua, nessa energia, nós estamos aqui hoje para conversar. Dia 12 de maio, maio sempre é um mês muito forte, um mês das mães, mês de Maria, os mês das noivas, o mês de quem quiser que seja. E o signo de touro, ele traz a abundância, o prazer, né? Traz o sabor, traz o gourmet, né? Traz a comida, a alimentação, enfim, todos os aspectos que são representados no signo de touro, eles ficam muito abundantes nessa época, quando o sol está aí, e quando nós estamos com a lua cheia e com o sol em touro, então esses setores eles ficam. Então é um momento onde pode aparecer novas formas de se alimentar, onde pode aparecer a facilidade da gente fazer mudanças relacionadas à nutrição ou à alimentação. Podem aparecer técnicas importantes relacionadas também a esse setor, destaques assim, para gourmets, para chefes de cozinha, para, enfim, todo esse setor que nutre, que alimenta, que traz prazer pela alimentação ou pela boca, estão todos muito ativados nesse momento, porque o céu também está fazendo isso. Hoje, na mensagem do dia, é interessante porque eu abri o meu livro aqui, né? A vida vai dar certo para mim. E a mensagem do dia 12 de maio, ela tem umas 3 ou 4 frases. Mas desde manhã eu tinha pensado que eu ia trazer o Jardim dos Anjos hoje, um oráculo diferente, uma mensagem diferente para começar o nosso trabalho. E aí resolvi deixar aqui o livro também para falar dessa mensagem, porque ela grita, socorro. Então eu vou falar a mensagem da vida vai dar certo para mim e depois vamos passar para a carta que eu tirei para o grupo hoje, que não por acaso chama Amor Próprio. Fala, Ana. Bê, querida,
pedir para todos fechar o microfone, por gentileza. Hoje eu não estou no computador, eu consegui fazer a gravação, mas não estou no computador. Então, para tirar o microfone, cada um vai desligar o seu próprio microfone. Quando quiser falar, abre o microfone e te chama, porque senão vai atrapalhar na gravação. Tá bom, pessoal? Só tá esse bom. detalhe. Então, aqui eu estou vendo a Silvete precisa desligar, Camila precisa Ana, desligar. eu tenho só que é que eu sou meia assim Tudo bem. paradinha nessa coisa, amor. Mas eu vou ver. Tá. Você tira Ai, só o microfoninho, você só É o clica no microfoninho. microfoninho, não na tua imagem, porque daí você sai da sala. Isso, mas é bem próximo de onde você acho que tocou, viu, Silvete? Só tem tipo um microfone assim antigo, geralmente, um ícone de um microfone do lado do ícone. Isso, aí você tirou a tua imagem. É perto. Agora eu estou vendo Perto de você. onde. Ó, tem a imagem de uma câmera e do lado Uma câmerazinha, à esquerda. uma câmera. À esquerda, daí tem o ícone do microfone, tá? Para quem ainda não achou, clica em tentar. cima da tela. Clica em cima da tela primeiro, vai aparecer o ícone. Aí é o da sua câmera. Aqui é da minha A câmera. Camila conseguiu, né, Eu Camila? vou conseguir Deu também. certo. Eu vou conseguir, Deus é pai. Vai sim. Do ladinho. Do ladinho. Sossegada, nós estamos O que a caminhando. idade faz com a gente? Hã? O que a idade faz com a gente? Ativar mudo não é, né, meu amor? Ué? Como, Silvete? Ativar mudo. E pode ser também. Vamos ver. Ai, ela conseguiu, gente. Olha, cada um se comunica de um jeito. Ela conseguiu, ela conseguiu. Ela está falando, mas ela conseguiu. Daí, tudo bem, pode seguir. Isso, eu também vi a Beth ali, muito bem-vinda, Beth. Então, eu vou falar a mensagem do dia 12 de maio, porque ela vai fazer sentido em cima da mensagem do Jardim dos Anjos. Não sei por que essas coincidências, mas elas acontecem. Então, 12 de maio. Eu agora aceito a ideia de que, se eu não peço o que eu preciso, a necessidade crescerá cada vez mais. Então, é incrível, né? Porque a gente sempre pensa que vai aparecer uma luz, vai me ajudar, mas eu preciso também pedir e também preciso entender que eu sou digna de receber, senão as coisas não vêm, né? E daí as palavras que tem na sequência, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes a palavra socorro. E muitas vezes a gente quer dizer muito mais vezes do que isso, né? Então, socorro, 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 socorro! Essa é a mensagem. E aí, no final, diz assim: até hoje, você pode ter pensado que não precisava da ajuda de ninguém para viver. Hoje, peça tudo o que você precisa. Hoje, eu me dedico a pedir e receber o que eu preciso. E é interessante porque eu tinha pensado que hoje nós poderíamos falar um pouco do dar, pedir e receber, porque é uma das dificuldades dentro de todas as nossas, de praticamente tudo que a gente faz, pessoalmente, também dentro dos relacionamentos, no trabalho, na família, onde quer que seja. Esses 3 pilarzinhos ali, eles têm que achar um campo de harmonia, senão a gente vai ter sempre aquelas pontinhas arrepiadas, sabe? Dentro dos nossos relacionamentos. Então, é muito importante a gente entender o dar, pedir e receber, mas não só entender, negociar essa conversa entre esses 3 dentro de da mais perfeita harmônica que a gente consiga fazer. Porque nós ainda estamos num lugar, né, num campo onde a gente acredita que, se eu sei, então está tudo resolvido. E não está. A gente precisa praticar aquilo que a gente sabe. Como é que pratica? Em que lugar que pratica? E quando que é a minha vez, né? Então, dar, pedir e receber. E nós temos algumas dificuldades. A maioria de nós é muito doador, né?
e não sabe receber e não sabe pedir. Então, nós temos que lembrar que isso tem que ser numa proporção igual. E o que eu pediria? Para quem eu pediria, né? Às vezes a gente também está fazendo essa comunicação errada ou inadequada, e por isso demora mais, ou não chega no formato que a gente estava esperando. E daí, nessa questão de trazer o Jardim dos Anjos, que é um caminho para despertar o seu potencial interior. O Caminhante das Estrelas, ele só existe pela ideia de levar ou desenvolver ferramentas para o grande despertar. De quem quisesse, ou quem quiser, ou quem puder, no ritmo e no tempo de cada um, chegar ao seu grande despertar. Só por isso foi criado esse grupo. Então faz muito, muito sentido tudo isso. E aí eu tirei a cartinha para qual a mensagem para falar com o grupo hoje, e saiu o amor próprio. Ou seja, se você pede, o universo te dá. Se você pede, o universo te manda. Então, eu gostaria que você escutasse com a alma, com o coração, com aquele lugar de vocês que hoje precisa dessa mensagem, para ver como que nós vamos depois introduzir esse assunto dentro do tema que nós vamos conversar hoje. Então, vamos lá, amor próprio. O amor próprio está diretamente relacionado à capacidade que temos ou não de aceitarmos a nós mesmos como somos, de validarmos e valorizarmos a nossa maneira única de ser. Quantas vezes traímos e desprezamos a nós mesmos por nos compararmos a outras pessoas ou aquilo que a sociedade define como verdadeiro e belo? Perceba o quanto existe de falta de amor numa traição desse tipo. É como se abríssemos mão de nós mesmos, da nossa vida, da nossa existência. Entenda que cada um de nós, sendo exatamente como é, expressa todo o brilho e beleza de um vasto universo, cujo valor maior reside na sua infinita diversidade. Observe a natureza. São tantos os tipos de plantas, flores, animais, e todos tão diferentes uns dos outros. E é exatamente isso o que a torna bela. O que seria de uma floresta feita apenas de enormes e rijos carvalhos? Ou onde existissem apenas maravilhosos leões com suas jubas exuberantes? Se o amor próprio veio para você hoje, você está sendo inspirado a praticar uma verdadeira e profunda aceitação da beleza radiante do seu próprio ser. Aceite a si mesmo como uma manifestação única e divina da beleza e da vida. Em todo o universo não existe ninguém como você. Pare e pense nisso. Dê a si mesmo o maior amor que for capaz de encontrar no seu coração. Aprenda a manifestar esse amor em todos os níveis que for capaz. No nível físico, aprenda a amar o seu corpo. Cuide dele com carinho, tenha uma alimentação saudável, pratique uma atividade física, mime-o com deliciosos banhos cheirosos e massagens. No nível emocional, liberte-se dessa voz interior que fica repetindo o tempo todo que você não é bom, inteligente ou belo o suficiente. Aprenda a reconhecer as suas qualidades e a elogiar a si mesmo. Sente-se em frente a um espelho, olhe nos seus próprios olhos e envie amor e aceitação. No nível mental, escolha livros, filmes e lugares que façam você se sentir bem a seu próprio respeito. Aprenda a evitar o que lhe faz mal. Você não precisa ler coisas que façam você se sentir menor, feio ou errado. Você não precisa frequentar lugares ou grupos onde não seja valorizado como gostaria.
Aprenda a escolher o que faz na vida de acordo com uma visão positiva de si mesmo. No nível espiritual, sente-se silenciosamente com você mesmo e encontre o divino que habita no seu íntimo. Dê a si mesmo o que de melhor tiver, porque é isso o que você merece. Existe nesse momento uma linda musa inspiradora, uma linda musa inspirando você nesse caminho. Então, a mensagem, ela abre todas as pontas de alguma forma que a gente precisa para falar sobre o ser inteiro. E para fazer um esforço para praticar o dar, pedir e receber, né? Que de alguma maneira veio na outra mensagem da introdução ali. E essa é a maior dificuldade. Todos nós achamos que nós... eu me amo, eu cuido de mim, eu me mimo, eu me não sei o quê. Mas eu tenho um sintoma de tristeza, eu não durmo direito, meu corpo físico está reclamando de alguma coisa, ou seja, em algum lugar tão profundo, onde a minha mente limitada não alcança, tem alguma coisinha escondida que não está me deixando gostar ou fazer por mim realmente o que eu preciso, gosto ou mereço. Então, a gente precisa pensar como desvendar, né, tudo isso, como encontrar essas parcelas, esses fractais e colocar eles para caminhar, colocar eles em harmonia, enfim, desvendar esse ser humano que nós habitamos aqui e fazer com que ele participe da minha vida, da minha existência, e por isso eu posso ser um ser melhor para tudo que me cerca, para o mundo, para o planeta, enfim. E aí, como sempre eu faço em todas os encontros, se alguém quiser fazer como uma pergunta, ou fazer um depoimento, ou fazer alguma colocação, esse também é um momento. Aí, se a Ana puder observar aí quem é que está se movimentando. Oi, Ana, você está aí? Benilde. Oi. Oi. Oi, estás me ouvindo? Agora sim, a Silvete que quer falar. Espera aí. Acho que ela não está conseguindo abrir o microfone. Sabe o que eu me lembrei, Benilde? Do Vida Plena. Eu não sei se tudo isso que você falou tem muito a ver com Vida Plena. E eu estou tomando Vida Plena. Eu acho que dentro disso tudo que você falou ali, ele está bem relacionado, não está? Tá, totalmente, Ascar, porque assim, eu até pensei nesse momento assim daí falar dos florais, como é que os florais entram, porque não consigo mais conceber a vida sem os florais. Os florais vieram justamente para fazer essa cola, para fazer essa liga, até para fazer essa mentoria, porque eu tenho percebido que as essências, quando você faz uso delas, elas criam uma mentoria, elas te dirigem como se fosse uma grande batuta e elas te dirigem dentro daquele aspecto, né? Que a essência abriu e te diz, agora faz isso, agora é melhor que você faça isso, ou agora não precisa mais ser dessa forma, você não precisa mais sentir isso, ou seja, a gente entabula uma conversa assim, quando a gente está tomando o floral. Então, e aí nós temos os florais dos celeiros que vêm com essa proposta de ser um pouquinho diferente na colocação do que os outros florais. Não que os outros também não façam isso, mas é que eles foram criados na direção de
a essência, ir combater os sintomas. Então, você tem lá ansiedade, você procura um floral que, entre aspas, trabalha ou trata a ansiedade, e aí você vai fazendo o caminho. Os florais do celeiro, eles precisam entrar, eles entram, na verdade, para nós, quando eu sinto a presença deles, ou quando eu sorteio, ou por algum momento alguém falou e eu entendi, senti que ele era para aquele momento. Aí eu começo a tomar, e aí que ele vai fazendo essa fala, que nem você falou. Porque em alguns outros momentos, aquela mesma essência vai trabalhar numa outra pessoa, outra coisa. Ele é polivalente. E Vida Plena foi o nome que ele pediu para ter, né? Porque ele é um buquê é um combo de ferramentas que forma que cria essa fórmula que tem o nome de Vida Plena. Então, você toma a vida plena, você entra nesse aspecto que você entrou, porque agora você está pronta para isso, porque é hora de abrir isso e porque você pode se permitir enxergar isso. Uma outra pessoa que vai tomar a vida plena pode sentir um impulso de resolver uma questão que está pendente há bastante tempo, a outra pode apenas se libertar de um incômodo físico, de um problema gastrointestinal ou de um problema digestivo, porque também lá ele atua. Lembrando que a flor chefe dessa tribo chamada Vida Plena é a lavanda. E daí a lavanda ela tem alguns movimentos condutores ou de reconexão, de transmutação. Mas dentro da Vida Plena tem um tanto de outras coisas também, que para algumas pessoas essa vai trabalhar, para as outras vão trabalhar. E a hora que você toma a lavanda, distribui as tarefas. Ela diz assim, agora faz isso, agora vai para isso, agora aguarda um pouquinho, agora se liberta primeiro disso que te prendeu aqui, porque a vida plena sugere a vida em toda a sua plenitude. Mas cada pessoa tem um aspecto diferente na busca da sua plenitude para ser trabalhado. Essa que é a polivalência do floral Vida Plena. Porque, às vezes, eu sou muito grata a você ter trazido essa fala, Yáscara, porque as pessoas me dizem assim, mas para quem que eu dou vida plena? Ou em que circunstância eu dou vida plena para uma pessoa? Eu quase que diria, eu não sei te dizer. É para tudo sempre. Se você não tiver acesso a nenhuma outra essência, você pode usar essa para tudo, para qualquer coisa. Porque ela vai abrir uma porta, vai abrir uma janela, vai colocar você em contato com o caminho, com a possibilidade da solução. E depois entra, no momento oportuno, as pessoas certas e os recursos necessários. Ou seja, o fato de você sair daquela bolha inicial vai colocar você em contato com a pessoa, com a situação ou com a solução daquilo pelo qual você começou a tomar essência. Então, é incrível isso, é fascinante, e é infinito, inclusive, infinito, porque você agora está tendo essa conexão com a vida plena. Pode ser que depois você tome outros, enfim, e lá na frente, em algum momento, você tome ela de novo, e ela vai te contar uma outra história que você nem imaginava. Mas agora ela está perfeita. Agora ela está perfeita. Está na hora certa. E depois que você falou tudo isso aí, eu falei, agora eu estou tomando bem certinho, que é para tomar. Agora eu sei que eu estou tomando e por que eu estou tomando, né? E eu aproveitei a tua fala para poder dar alguma informação para as outras pessoas do grupo também, porque às vezes você diz, tá, mas será que é hora de eu tomar? Será que eu tomo? Será que para isso que eu estou precisando lidar, ela vai ajudar ou não vai ajudar? Então, nós temos que dar muito mais valor, uma importância ao nosso campo intuitivo
E é isso que nós usamos hoje para começar o nosso trabalho, que é o amor próprio, porque eu não confio na minha intuição, né? E se eu tenho o amor próprio arranhado ou não muito ativado, eu não confio na minha intuição, eu não confio naquilo que eu estou sentindo. E aí eu terceirizo muito. A hora que eu terceirizo, aí começo a pedir opinião de muitas pessoas, cada pessoa vai opinar de acordo com a sua visão, com o seu julgamento, com o seu estado de espírito, com o momento em que ela está. E pode não ser aquilo que eu precisava, né, naquele momento. Então, mas se eu vou para dentro, lá eu vou encontrar sempre tudo que eu preciso. Sempre tudo que eu preciso, inclusive as dúvidas ou as incertezas ou as dores que de alguma maneira eu preciso tratar, eu também encontro quando eu vou para dentro. Mas o Vida Plena, eu sempre falo, Vida Plena, se tivesse só um floral no celeiro, poderia ser o Vida Plena. É incrível como abre um canal, assim, porque você falou que é só pedir que vem, né? As coisas, né? E tomando ela, eu senti exatamente isso, que parece que os caminhos vão se abrindo, assim, para o teu objetivo, sabe? Assim, você pensou, vou fazer isso aqui, e aquilo vai se fluindo, vai aparecendo as soluções, e impressionante. Sim, impressionante. É quase como se... Quando você entra no campo energético de uma essência, é quase como se fosse um diretor mesmo, uma peça e sendo dirigida por alguma coisa, né? Por esse contexto todo. Porque quando você não entra na conexão, e esse que é uma diferença. Quando eu tomo o floral, mas eu não entro na conexão dele, ou quando eu não consigo ser aquela fala, eu fico do lado de fora interpretando. Então, acontece também, mas eu fico interpretando. Então eu estou sentindo isso, então é por causa disso. E aí você não faz parte daquele contexto. Então, quando encaixa, assim como você está descrevendo agora, é perfeito, porque aí você tem o resultado que você realmente precisa daquela essência. Aí outras pessoas me perguntam, tá, mas por que acontece isso? Bastante da nossa resistência, o medo que nós temos de olhar as coisas como elas realmente são, e a dificuldade, o medo também, né? A dificuldade que a gente tem de confiar que o que você está fazendo e o que você está mexendo, realmente você está capacitada e você pode mexer no que você está mexendo, em termos de trabalho, em termos de família, termos pessoais, o que for. Fazer uma escolha, tomar uma decisão. E aí eu não preciso de tanto avalista, sabe? A gente não precisa de tanto aval. Porque é tão forte a conexão quando eu estou inteira né, no meu lugar, que não tem dúvida para ir lá fora consultar. E esse tipo de conexão eu só conheci com floral, não conheci esse tipo de... Porque eu venho da psicologia, né? De estudar a mente humana, como é que ela se comporta, o que muda na mente para que os comportamentos se alterem e tal. Mas nada, absolutamente nada dessas teorias você não tem como encaixar, porque você até sabe como elas fazem o encaixe, mas você não tem como pegar isso, por exemplo, pegar o lado esquerdo do cérebro e conectar com o lado direito, nem tecnicamente e nem materialmente. Essa é uma conexão que se faz quando os campos vibracionais e energéticos entram em sintonia. Então, não tem como eu fazer, mesmo eu sabendo como seria legal se fizesse, eu não tenho como fazer, a não ser que uma chave interna, e esse é o papel do floral, abre aquela conexão e coloca aquele campo dentro de uma harmônica, ele constrói essa harmônica e aquilo passa a fazer sentido. Por isso que eu não acredito em curas profundas mesmo, mudança mesmo de vida, sem a medicina quântica ou sem os florais, sem as essências vibracionais,
os elixires de pedra, enfim, todos os quânticos que têm a capacidade de alinhar você, colocar o cérebro esquerdo e o direito para conversar. E daí aonde? No assunto em que cada equipe ou cada fórmula dessa está direcionada. Então, nós temos, para cada raio, tem uma essência, tem as 21 essências do celeiro, e cada uma delas tem uma flor que é a chefe da equipe. E os outros os coadjuvantes, os assessores e os auxiliares, que atuam quando esse campo está sendo trabalhado. É muito incrível. E essa fala dos florais, elas só foram acontecendo para mim bem depois que eu já tinha feito as 21 essências, já tinha sintonizado as 21 essências. Porque eles só me diziam que era para fazer, que era para pegar aquela flor, aquela pedra e colocar junto, e que depois eu saberia, ou a vida, as pessoas saberiam qual a função. Então, é uma coisa muito difícil de quebra, primeiro de resgate da fé e da crença, e de quebra do modelo, do padrão que eu conhecia até então, e que a maioria de nós conhece, que é você tem que primeiro saber para que serve, depois saber para nada, depois pesquisar o quanto de mal ela vai fazer, quais os riscos, e aí no final não sobra nada para acreditar, né? Sobra aquilo que ficou comprovado que não vai te fazer nenhum mal. Mas o que é fazer mal, né? É não mexer naquilo que você não sabe lidar. Como é que você vai fazer uma mudança se você não aprende a lidar justamente com as sombras ou com aquilo que você não aprendeu a lidar ao longo da vida? Daí não há mudança nenhuma, há uma adaptação ao mais do mesmo, né? Muito, 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 muito grata pela tua fala. E o incrível é que antes de eu tomar a vida plena, eu tomei o sombra. Então ela já estava ali esperando para ser. Desafiador o sombra, mas é muito importante antes fazer esse processo. Sim, desafiador. Ou quando o contrário, porque eu já atendi casos, por exemplo, que a pessoa começa a tomar a vida plena e aí tem sempre uma coisa fazendo barulho, fazendo ronquinho. Tá, mas agora eu já entendi, então por que não? E aí você pode também ir buscar a sombra para ela se revelar. Mas se você aguardar um pouquinho, ela já fala, pela abertura que o Vida Plena faz, a sombra já aparece, tipo, ela já é descortinada de alguma maneira. Só que daí tu precisa um pouquinho mais de tempo na caminhada, de paciência, né? No aguardo, e dependendo qual é o tipo e o tamanho da sombra, a hora que ela aparece, a gente quer fechar todas as cortinas, né? No primeiro momento. E aí também não precisa brigar, você não precisa, não, mas você tem que enfrentar. Não, eu não sei se eu tenho. Pode ser que eu vou dar uma volta e depois eu volto aqui e continuo de onde eu parei ou sigo mais um pouco. Também é honesto que se faça. Porque às vezes o nó kármico é exatamente o nó kármico. Digamos que você veio para resolver um relacionamento com o sexo oposto. E aí todos os gatilhos vão vir desse relacionamento, de namoro, ou de casamento, né? Ou de hierarquia profissional, todos os desafios que vão vir por ali. Ou vai aparecer alguém e vai trazer, ou sempre a mesma pessoa vai trazer. E aí, aprender a entender esses recados, agradecer esse mensageiro e pegar a parte que me cabe, realmente esmiuçar isso e virar isso do avesso, essa é, na verdade, a grande proposta, ou a missão que a gente chama de cura kármica.
Que demais, Gratidão. né, Yáscara? Que Gratidão. demais. Ok. Tem mais alguém que quer perguntar ou complementar alguma coisa em cima disso que a Yáscara falou? Ai, eu acho que está tudo caindo tão certinho no lugar. Gente, Todas as fichinhas vão caindo, né, Silvia? gente, hoje de tarde eu estava falando sobre isso, nós estávamos conversando, eu e a minha filha, um pouco aí sentada na varanda. Agora, escutando isso tudo que tu falaste para a Yáscara, meu Deus, quanto tempo eu não tinha escutado as coisas tão certinhas, assim, tudo tão certo, gente. Ai, cara, tá tudo perfeito. Ai, gente, olha, nos últimos 2, 3 dias, meu, tó, tá tudo certo. Eu só vou absorver porque é muita coisa. Realmente é muita coisa. É Mas é muito. assim que funciona. E quanto mais eu tenho, porque, né, todos vocês já sabem que eu falo, né, com as flores, com as plantas, com as raízes, enfim, com os bichinhos também, mas muito mais com as plantas, assim, eu tenho uma sintonia muito fina com as plantas, com todo tipo, todas elas falam. E depois que eu desenvolvi o sistema das tinturas de ervas, os florais também começaram a falar mais comigo, dizer mais para que eles vieram, porque lá atrás eu sabia, eu soube pelas meditações que eles iriam revelar ao momento oportuno a capacidade e a função e as assinaturas, inclusive das plantas, porque cada uma veio. Quando eu desenvolvi, resgatei, né? Porque eu queria descartar a coisa das ervas. Eu tinha aprendido muito com as minhas ancestrais, com minhas avós, com minha mãe, que falava sempre tudo, e tinha um chá sempre para cada coisa. Mas eu achava que eles tinham isso porque eles não tinham acesso, à ciência, ou a isso, ou aquilo, aquilo. E, na verdade, não era. Eu fui colocada dentro de um sistema desse porque eu tinha o compromisso de trazer um pouco mais disso para o agora, para esse resgate, né, da humanidade, da integração, novamente, da humanidade através da natureza integrada também. Então, quando eu comecei a fazer as tinturas, a forma com que cada planta se apresentava, o que elas falavam, e eu comecei a resgatar isso tudo que já estava em mim, porque lá quando eu era criança, que eu passava e a planta falava uma coisa para mim, eu achava que ela falava com todo mundo, eu achava que todo mundo escutava o que a planta falava. Então, isso não me chamou atenção na minha infância. Agora, sabendo que não, que essa conversa não acontece com todo mundo, aí eu comecei a ir nesses lugares, pegar essas plantas que eu lembro que conversavam comigo e conversar com elas no agora, tipo, me apresentando para elas no agora. Agora eu estou aqui e estou decidida a escutar o que mais tem a dizer e para quem é para dizer, para fazer essa fala. E aí as coisas acontecem quase como milagres, assim, quase como milagres mesmo. E aí eu comecei a indicar mais, a sugerir mais às pessoas que estão com dor a usar as tinturas, porque eu sentia a tintura como um coadjuvante. Na verdade, ela é fundamental. Por exemplo, pegar, sei lá, a penicilina, a babosa, né, que foi no ano passado, ela veio falar com a nossa família por causa da fim da doença do Júlio, que foi uma coisa extraordinária, porque eu sempre soube que a babosa é uma das mais completas plantas medicinais que existe. Mas daí como usa, como não usa, e daí, né, como comprova se teve eficácia, não teve eficácia. E aí ele começou tomando a pata de vaca, porque ele queria resolver uma questão ancestral com a família paterna. E a pata de vaca, ela entabula a linguagem do pâncreas, que é a conexão com a ancestralidade. E aí, tomando essa, apareceu as outras coisas.
Porque aí ela trouxe, ó, junto com esse pacote aqui, ó, tem isso, tem mais isso, tem mais isso, tem mais isso. E agora isso precisa limpar, precisa curar. E aí a gente pegou as ferramentas que tinha, e uma delas, então, das que mais limpa qualquer coisa, do fio do cabelo à unha do pé, é a tal da babosa. Então, ele começou a tomar 21 gotas por dia durante, olha, mais ou menos uns 3 meses. E aí foi fazer os exames todos, isso é muito interessante para quem, todos, enfim, que tiverem ouvido, quero partilhar isso, porque para nós foi... E eu sempre achava, mas talvez ele tivesse deixado andar muito tempo e isso tinha cronificado muito, de repente a babosa não fosse mais dar conta. Foram 3 meses. Ele não precisou completar o número de químios que estava prescrito, e quando foi fazer o exame não tinha... Ele saiu, né, do hospital com um diagnóstico de metástase no fígado e com uma série de manchas. E quando ele foi, depois de 3 meses, fazer esses exames novamente, não tem mais nenhuma manchinha, nenhuma. O fígado está lindinho, limpinho. Então, segundo o médico, nós estamos aqui meio que falando de um milagre, segundo a fala do médico, mas a gente sabe o que foi feito. Então, assim, você tem isso na mão, isso realmente funciona? Ou se você não sabe se funciona ou não acredita, mas você sabe que é indicado, pega e usa. Porque é tão rápido e o efeito é tão incrível que a gente, sei lá, fica com dúvida. De novo, o que será que foi que aconteceu? Então, é para tudo, para tudo. Aí as pessoas me dizem, tá, mas e se o problema é no rim? E se o problema é na bexiga? E se for qualquer coisa que você precisa limpar, você pode colocar a babosa. E aí, lógico, né, tem as ervas específicas que atuam em cada parte do corpo. Então, você tem a espinheira santa, que é uma das mais completas também, no sentido do anti-inflamatório, você tem a penicilina, você tem a todos, né? A pata de vaca, tem a própria insulina, depende em qual órgão do teu corpo o sintoma está falando para começar, porque a gente precisa organizar o ser inteiro, né? E aí, se você começa pela ponta solta, mas às vezes não é ali que está a causa. Então, vai atuando, vai trabalhando. Vai O beliscando, alecrim, né? vai intuindo, porque eu acho que o teu ser, ele também vai puxando por isso, de uma certa forma, né? A tua postura diante da situação, diante do que aparece, é muito importante também. Tipo, essa semana, por exemplo, a minha neta, de 7 anos, estava no meu quintal, cortando folha de babosa, e eu vou fazer um gel. A mãe dela tinha falado de gel. E ela me mandou depois as imagens. Você precisa de gel, Oma? Não, a Oma agora não está precisando de gel. Eu vou passar, porque ela pegou um tipo de uma bactéria nas pernas e ficou umas manchinhas. Então, quer dizer, há uma semana atrás eu passei por lá e eu disse para o meu filho, olha a babosa abrindo flor, que coisa mais linda. É toda a energia, é toda a força vital ali mostrada, né? Então, né? Então a gente tem essa conexão. Eu acho assim, tudo isso que a Yaska estava falando, a questão do uso, tudo, mas o divino dentro da gente é tão forte nessa hora, porque ele está fora, ele está ali na planta, ele está ali, mas ele está, antes de tudo, aqui também, né? Então, ele está junto com a gente. Então, quer dizer, isso que tu faz é maravilhoso, porque que tu tens, que te foi dada essa missão, isso tudo, isso é... Não, né, não tem palavra para dizer, é acreditar e seguir adiante e só, porque está perfeito, está tudo certo, né? Mas as pessoas, elas ficam tomando, mas elas não, como tu diz, ela duvida, ela não acredita e não adianta. A primeira coisa, ela tem que acreditar nela, no potencial dela. A cada dia, por exemplo, eu tenho que regenerar eu mesma, a minha célula, o meu corpo, através da minha postura como ser divino que sou. Para conversar com o princípio ativo, porque assim, uma coisa é você dar uma tintura, uma planta para o teu corpo tomar.
A outra coisa é você dar essa planta para si, ou devolver o direito para si de reorganizar através desse mecanismo que a planta está oferecendo. Então, é uma comunicação, isso é uma conversa, não é só saber, não é só saber, não é só o conhecimento. É quase como uma troca, porque eu faço parte dessa natureza com essa planta, começa tudo. Quer dizer, a natureza, ela entre si troca a todo momento a terra com a planta, os nutrientes, para que floresça, para que produza, para que saia saudável, para que nasça direito, que venha forte, que seja resistente. Quer dizer, tudo isso é um processo tão perfeito, tudo tão... Sim. E a gente, de às amor, vezes... né? E a gente, às vezes, tenta colocar isso dentro de uma caixa, de um padrão, e não dá, né? A pessoa tem que começar a ver de uma forma, muito simples, mas muito grandiosa, mas muito inexplicável. E eu não tenho que explicar também, porque não precisa explicar, só precisa entender e amar, só e aceitar. Isso. E essa é, voltando na coisa que a Yaska estava falando, na vida plena. Por que aquela essência pediu para se chamar vida plena? Porque dava para entrar em contato com essa questão através do que ela estava oferecendo. E assim tudo, mas eu sempre me lembro de você quando eu converso com o Alecrim, e ele está muito dentro do meu trabalho. E pessoas com quadros assim bem severos, até de depressão, saindo, encontrando a alegria de viver, o ânimo, o pique na vida com o Alecrim. Gente, a gente sabe tudo do Alecrim, mas assim, quando você vê pontuando assim, em cada pessoa que vem com uma tristeza profunda, tratando com fluoxetina já não sei quanto tempo, e de repente, em uma semana ela me diz assim, mas eu não estou entendendo, uma semana, será que não vai ter uma recaída? Porque eu acho muito pouco tempo. Não, dificilmente vai ter, porque a hora que você encontra a alegria de novo e você sustenta ela não vai embora de você, né? Então, enfim, e nesse contexto, o Caminhante das Estrelas para tudo isso integra esses movimentos, que eu, durante muito tempo do meu trabalho, eu entendia isso como coisas separadas, que eram ferramentas separadas. Hoje eu vejo que não dá mais para separar nenhuma coisa da outra. Então, tanto porque quando eu fiz o floral número 12, que é o Rosas, que veio a orientação de Francisco de Assis, e ele disse lá, enquanto eu estava sintonizando a essência, a humanidade precisa agora integrar os reinos, organizar, harmonizar os reinos vegetal, animal e mineral, que foi abusado e explorado pela humanidade ao longo de muitos, muitos séculos. Com isso aqui, ele dizia, através disso aqui, isso aqui é um fio condutor para... Então, quando você começa a tomar o floral das rosas, é rosa verde com rosa vermelha bordô, assim. Então, você abre o peito, mas você não abre só o peito. Muitas pessoas sentem como se fosse alguma coisa no coração, um aperto no peito, alguma coisa no começo, porque ele abre o cardíaco, mas ele cura as feridas coletivas, os movimentos coletivos da humanidade em relação a essa organização, de novo, não explorar os animais, não explorar o próprio vegetal, né? Respeitar, você planta, como que você colhe e como que você respeita. Se você não gosta dele ou não consegue conversar com ele, não planta ele no teu quintal. Enfim, é toda essa harmonização. E eu tenho sentido e tenho indicado esse floral para muitas pessoas, elas começam a contar percepções, histórias assim lindas, incríveis. Porque ele daí diz, né, isso aqui tem que levar para o mundo. Então estou aqui eu, né, com um legado quadradinho assim desse tamanhinho, mas levando, tentando contaminar o mundo, assim, por exemplo, com as histórias das pessoas que estão
tendo a chance e a oportunidade de se abrir com cada proposta dessa e fazer o que a gente tem para fazer, né? Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Que Deus te dê muita saúde para continuar esse trabalho lindo, meu anjo. Vou continuar até o dia que estou construindo um legado. Então, né, pessoal, que vocês estão sabendo desde o nosso encontro do mês passado. Aqui a gente vai ter o Indara lá. Quem está falando? Alguém está falando ou não? Não. Agora já deu o nosso tempo, né? Porque do mês passado para cá a gente combinou que nós teríamos um outro horário, né? Então agora nós vamos das 19 às 20. Então o nosso encontro é sempre de 1 hora. E daí também esse tempo já foi por hoje. Fiquei muito, muito feliz de ver vocês, que eu pude ver, enfim, sentir a energia do grupo. Eu gosto muito, muito de estar com vocês. Tudo que eu tenho, o que eu posso, o que eu sei, eu disponibilizo, porque eu faço questão, porque isso é amoroso, porque eu quero, porque eu gosto, porque sim, sabe? Porque sim. E a partir do mês que vem, daí eu acredito que nós já conseguimos, né, Ana? Colocar isso tudo para dentro do meu computador e eu abrir a sala a partir daqui. Eu vou aprender ainda o que eu ainda não sei e a gente vai seguindo, tá? Então, estão todos convidados para o encontro de junho. Na segunda de cada mês, nós estamos por aqui. Um beijo grande para todo mundo. Tem o grupo lá também. A comunicação não precisa parar no final do nosso encontro, sabe? Se alguém pensou, quer fazer uma pergunta ou depois teve uma ideia, nossa, isso aqui seria interessante perguntar, pode botar a pergunta lá nos caminhantes também, que eu também coloco lá respostas ou dou uma explicação, enfim. O grupo dos caminhantes é para as nossas comunicações também, tá? Então, usamos ele também. Querida, muito obrigada, meu anjo. Muito obrigada a todos também que eu vi. Obrigada a você, foi maravilhoso. Hoje caiu assim de... Caiu feito uma luva, caiu para mim também, para todo mundo. Caiu de uma forma, olha, muito mágico, cara, muito mágico. Eu acho que a gente está cada vez mais sintonizando. É como a gente tem que agradecer, eu acho que a gente devagarzinho cada vez está mais no caminho, sabe? Porque as coisas não estão mais separadas. A gente já está conseguindo entrar numa vibração e numa frequência, eu acho, já parecida, sabe? Porque as coisas é mágico, gente, é mágico. Olha, gratidão, verdade. Sabe? Gratidão a todos, um beijo grande e até a próxima, até sempre. Boa noite. Beijo, tchau. Beijo, obrigada, Bê. Tchau. Olha a André também, que lindas. Eu não tinha visto ali, queridos. Beijo.